Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Tenho falado com uma certa frequência até sobre o que a gente pode chamar de mar de lama, de desinformação, de confusão que existe no mundo. É praticamente impossível respirar, figurativamente falando, né? Um ar tão pesado, tão carregado, encontrar clareza de ideias e qualquer tipo de compreensão, então nem se fala, com toda essa confusão que está por aí. Um dos assuntos mais controversos de todos os tempos é a tal chamada segunda volta ou segunda vinda, ou melhor, segunda vinda, né, de Jesus. Quando eu falo Jesus, é preciso sempre esclarecer, eu não estou falando do mito religioso, estou falando do mestre espiritual que veio e ensinou um monte de verdades espirituais. Nem todas chegaram até os nossos dias e uma boa parte delas foi adulterada, né? A essência acabou sendo perdida e sempre obedecendo a um princípio criado pelos homens maus, digamos assim, né? Homens maliciosos, na tentativa de manter-se sempre no poder, de perpetuar-se no poder, né? Que acabaram modificando e escondendo muitas coisas que ele ensinou. Então, os ensinamentos dele não chegaram clarinhos, limpinhos até nós. O que cabe a nós? Cabe a nós buscarmos um nível de consciência que nos dê a capacidade de interpretar com pureza, com clareza, os seus ensinamentos. Então eu falo não do mito religioso criado pela religião, eu falo do mestre. Quando falo Jesus, falo do mestre. Nada a ver com essa confusão toda que foi criada em torno da sua existência, né, em torno dos seus ensinamentos, com o objetivo claro de manter as massas ignorantes. O verdadeiro conhecimento, então, o verdadeiro ensinamento jamais foi trazido à tona. Como eu disse, é preciso alcançar um nível de consciência superior, capaz de nos fazer compreender em profundidade os seus ensinamentos e tirar toda a sujeira, digamos assim, né, que está em volta dos seus ensinamentos. Isso é ser crístico. Também pode-se dizer ser búdico. Ser crístico é atingir um estado de consciência igual ao do Cristo. Isso é a segunda vinda. Isso é a volta, a tão falada volta de Jesus. Né? E não é uma volta de Jesus. Quando ele disse voltarei, né? Quando ele disse lá que iria voltar, quem estava falando era o Cristo. E é muito importante entender isso. Cristo é um estado de ser. A palavra Cristo, Christos, ou Crestos, né, que é a palavra original, significa iluminado, significa desperto, né, significa o ungido, né, ungido por Deus, digamos assim, mas não o Deus antropomorfizado da religião, né, não um ser, não é um ser, Deus não é um ser, Deus é uma referência, é apenas um nome que a gente tenta dar para algo que não tem nome, algo que não tem forma. É a fonte de energia, pode-se dizer assim, que permeia toda a humanidade, que mantém a humanidade viva através de diversas leis, que mantém a existência existindo através de diversas leis. Isso é o conjunto de coisas a que chamamos Deus, a própria inteligência, digamos assim, universal, que mantém as coisas funcionando, que mantém uma célula funcionando,
que mantém um átomo funcionando. Então é uma inteligência universal, é um princípio universal que une todas as coisas. Também chamamos esse princípio comumente de amor, né? É o amor que mantém todas as coisas unidas, agregadas, que mantém todas as células agregadas, que mantém todos os átomos girando em torno do núcleo e tal, que mantém todo o funcionamento do universo. Então ser crístico não tem nada a ver com ser cristão. Ser crístico não tem nada a ver com frequentar a religião cristã, frequentar uma igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com alcançar o estado de ser equivalente ao estado do Cristo. Então, Cristo, sendo um estado de ser, falava através de Jesus. Jesus foi uma personalidade que existiu e acabou. Essa personalidade, como a nossa personalidade atual, essa personalidade acaba. Ela faz parte de um ser maior, né, que nós chamamos espírito. Espírito, né? Spiritus significa sopro. Então nós fazemos parte desse sopro divino. O ensinamento espiritual é uma coisa interessante. Espiritualidade não tem nada a ver com fenômeno físico, não tem nada a ver com visualização, não tem nada a ver com o ver, o tocar, o cheirar, né? Não tem nada a ver com degustar, não tem nada a ver com os 5 sentidos. O assunto espiritual, o tema espiritual, tem a ver com a percepção da verdade, que está por trás de tudo isso. Nós estamos aqui vestindo uma máscara, vestindo um uniforme, uma fantasia, construindo uma personalidade, né? Um caráter falso, que vai deixar de existir. Eventualmente, esse personagem vai deixar de existir. Assim como Jesus, o personagem Jesus deixou de existir. Mas o Cristo, sendo um estado de ser, vivia nele, assim como vive em todos nós. Embora, digamos assim, num estado latente, num estado adormecido. Por quê? Porque nós estamos tão envoltos numa grossa, numa espessa névoa de ignorância, de não saber. Esse não saber vem através dos nossos costumes, de qualquer sociedade humana, da nossa cultura, passada de geração para geração, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ou seja, tudo isso faz parte da nossa mente, todo esse conjunto de cultura, de pensamentos, emoções, tradições, hábitos, tudo isso é o conjunto que forma a mente humana e, portanto, a mente coletiva, a mente do mundo. Para tornar-se crístico ou búdico, é preciso sair desse estado de torpor, sair desse estado de adormecimento causado por esses condicionamentos todos. Então, nós estamos tão condicionados que nós achamos que somos o nosso nome social, que somos a nossa condição social. Nós achamos que o mundo que está, nós acreditamos que o mundo que está colocado diante de nós é real. Jesus foi categórico quando disse: meu reino não é deste mundo, uma frase fenomenal, fantástica, que a maioria dos autoproclamados cristãos não entenderam ainda. Eles tentam fazer com que o reino dele continue, eles tentam perpetuar a ideia de que o reino a que ele se referia seja do mundo. E é uma coisa interessante, não adianta você bater no peito e dizer eu sou cristão, não adianta o presidente chegar lá para enganar todo mundo, né, agradar a maioria religiosa, né, do país, dizer eu sou cristão. Isso não significa absolutamente nada. Jesus mesmo ensinou a respeito disso, não adianta bater no peito e dizer Senhor, Senhor,
Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele falava muito isso, sobre entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar aonde você vai, depois da morte, bater na porta e dizer, posso entrar? Não é assim que funciona. O reino dos céus a que ele se referia é esse reino crístico, é esse estado crístico de ser. Então, não adianta bater no peito, isso é uma coisa que acontece, é muito comum acontecer, as pessoas saírem por dizer, Deus isso, Deus aquilo, Deus é bom, Deus não sei o quê e tal, sem fazer a mínima ideia do que está falando, continuando com seus velhos hábitos, sentindo ódio dentro do coração. Esse ódio se expressa das mais diversas formas, apontando o dedo para o vizinho, apontando o dedo para um familiar, apontando o dedo para o governo, ódio partidário, tudo isso. Então não adianta nada, isso está longe de chegar no estado crístico. O estado crístico é interessante como Jesus dizia assim, vem e me segue, né? Essa expressão me segue, ele não estava dizendo vem atrás de mim, me segue, segue aqui o meu caminho, né? É uma forma metafórica de se referir. É claro que precisaria seguir ele de certa forma para ouvir o que ele tinha a dizer no tempo dele. Mas depois do tempo dele, os grandes aproveitadores, né, que criaram a religião, o cristianismo, criaram o catolicismo, no caso, no século IV, para manter as pessoas governáveis, manipuláveis, convenceram-nas de que ele estava se referindo a venha ao meu culto, né? Venha me cultuar de alguma forma, ou seja, venha à minha igreja. Então, igreja significa assembleia, né? Então, venha à minha assembleia de pessoas e tal. E aí se criou essa falsa noção de que seguir a Jesus é estar dentro de uma igreja, seja ela qual for, né? Porque hoje em dia existem milhares de igrejas. Em cada quadra existem 2, 3, 4 igrejas diferentes, né? E não tem nada a ver com isso. Ele próprio também ensinou, é chegada a hora, né, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade. E o que ele disse sobre a verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, adorar ao Pai em espírito e verdade significa conhecer a verdade para adorar ao Pai. O Pai era como ele chamava a fonte, o Pai era como ele chamava o estado crístico, era como ele próprio se referia ao Cristo, né, como Pai. É óbvio que ele não poderia falar certas coisas, né, esotéricas, porque se as pessoas já não compreenderam e não compreendiam coisas mais simples que ele tentou ensinar do dia a dia, do cotidiano, imagina ensinar coisas como frequência vibratória, né, coisas que não fariam o menor sentido naquela época, e ainda hoje é difícil de ensinar isso, é difícil de tirar as pessoas do sono. Para você tornar-se crístico, você tem que sair do estado de sono, você tem que acordar. Então, ser crístico não tem nada a ver com praticar rituais, ser crístico não tem nada a ver com falar da boca para fora. Dificilmente você vê pessoas dizendo eu sou crístico, porque a pessoa que atinge um estado crístico ou um estado búdico já não se interessa mais por essas coisas, já não se interessa mais por estar espalhando identificações. Bem pelo contrário, a pessoa que atinge um estado crístico de ser, ela busca simplesmente despertar outras pessoas, acordar outras pessoas para uma realidade muito maior, aquela realidade a que Jesus se referia quando dizia, meu reino não é deste mundo. Então, de que mundo é o reino aonde ele vivia? O reino da consciência. Ser crístico é ser consciente. Ser crístico tem a ver muito mais com ser presente
com ser desperto, ser consciente, do que com proclamar-se, do que dizer Senhor, Senhor, do que ficar gritando aos quatro ventos, eu sou dessa religião, eu sou cristão, eu sou budista. A palavra Buda também significa iluminado. A palavra Buda também significa desperto, da mesma forma que a palavra Cristo, Crestos. E a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação simples. Então, a segunda vinda, na verdade, sempre aconteceu, em todos os tempos. Não foi no século X, não foi no ano 1000, não foi no ano 1200, não foi no ano 800, não. A segunda vinda sempre aconteceu através das pessoas que compreenderam os ensinamentos dele. E quando ele dizia me segue, eu acabei não definindo isso, né? Quando ele dizia me segue, era isso que ele estava dizendo. Me compreenda, entenda meus ensinamentos, entenda em profundidade aquilo que eu estou dizendo. Era isso que ele dizia, me segue. Não é frequentar uma religião, não é frequentar, ou melhor, não é frequentar uma igreja, não é cultuar todos os sábados, todos os domingos, não importa o dia ou todos os dias, não é isso. Uma pessoa pode passar a vida inteira dentro de uma igreja e não entender nada. E aliás, eu não estou falando nenhuma novidade, porque é isso que a gente vê no mundo. Um monte de gente se proclamando cristão, né? Cristãos, e nenhum ser crístico. Ninguém seguindo Jesus. Repito, só da boca para fora. Os políticos adoram. Os políticos são o melhor exemplo da hipocrisia que existe dentro dessa ideia de que é através da boca para fora que você se torna religioso. O ser religioso é a mesma coisa que ser crístico. O religioso verdadeiro é aquela pessoa que se religou, da palavra original, né? Religião, do sentido original, religa, religares, né? Religare. Então, é no sentido de religação à fonte, religação com a essência interior, né? Com o Pai, religação com o Pai, porque Jesus, quando ele falava Pai, ele estava se referindo, é importante reforçar isso, ele estava se referindo à fonte, ele estava se referindo a essa frequência vibratória que ele chamava Pai, dentro de cada um de nós. E ainda a palavra dentro é só para tornar, como a gente está num mundo tridimensional, ainda é uma forma apenas de buscar nos fazer entender, criando uma diferença entre fora e dentro, até que você esteja tão dentro de si mesmo que você percebe que não há nem fora nem dentro, que tudo é uma coisa só. Então, tem muito chão para andar para se chegar num verdadeiro estado crístico. Mas não se engane, não tem nada a ver com fenômeno físico. A segunda vinda de Jesus depende de cada um. É como a questão do acreditar e conhecer. Por isso que ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não disse, acredite na verdade, porque não tem como acreditar na verdade. Ou você sabe, ou você conhece, ou você não sabe, ou você não conhece. Então a verdade só pode ser conhecida no sentido não de lida. Lendo a Bíblia, por exemplo, né? Você pode ler, até eu prefiro sempre citar o Novo Testamento, que é ali onde é a história de Jesus, né? Desde o nascimento até a morte. Então você pode ler todo o Novo Testamento e você não vai conhecer a verdade, em hipótese alguma, porque a verdade está impressa em você. A verdade está no estado crístico.
Quando você atingir um estado crístico de ser, e não é uma coisa tão complicada, não é uma coisa... os ensinamentos estão aí. A gente é que não consegue entender. Então, quando você atingir um estado de consciência chamado crístico, tudo ficará claro para você. E não é uma coisa complicada, não. Não é uma coisa tão difícil. Precisa, ele mesmo ensinou, vigilância e oração no sentido de conversa consigo mesmo. A oração é um caminho, onde você trilha o caminho interior. Aliás, eu estou fazendo esse gesto, mas o gesto correto seria esse, né? Onde você trilha o caminho interior. Isso é a oração. Não tem nada a ver com reza pronta, tem tudo a ver com um caminho que você encontra para conversar consigo mesmo. Então, vigiai e orai. E é interessante como a gente vai citando, se você se torna... Eu não sou um leitor contumaz da Bíblia. Li algumas vezes, algumas coisas que me interessavam, que me chamavam a atenção, e ainda hoje, quando tem alguma coisa, uma frase que me vem na cabeça que eu lembro, isso é bíblico, vou lá e procuro, ou eu vejo numa rede social alguma coisa, vou lá, procuro. E eu sei que o que me chega é o que precisa me chegar. O que me chega para ser compreendido é o necessário para que eu compreenda. E, portanto, eu não estou dizendo aqui, bem pelo contrário, que é o que eu quis dizer antes, né? Vai lá e lê a Bíblia e você vai se tornar um ser espiritual, você vai se tornar um conhecedor da verdade. Bem pelo contrário. Não adianta nada, você pode ler de ponta a ponta, andar com ela debaixo do braço, como as religiões, né, como algumas igrejas fazem, alguns ramos da religião cristã, e a gente vê que não adianta realmente nada, funciona apenas como um amuleto, né? Então é isso, mais uma vez eu estou tocando nesse assunto e tenho certeza que ele não vai estar esgotado, né? O que é ser crístico? O que é ser búdico? É a mesma coisa que ser espiritual, verdadeiramente. Ser espiritual também não é falar da boca para fora, como tem muita gente fazendo, principalmente falando sou espiritualista. Não adianta nada isso aí. Isso aí é você com você mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Uma grande frase esotérica, um ensinamento esotérico que Jesus deixou e pouquíssimas pessoas conseguem compreender ainda hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pelo eu sou. Não era Jesus falando. Era o eu sou. Era o Crestos. Era o Cristo falando através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Cristo que está dentro de você. O eu sou que está dentro de você. O eu sou que é você. Tudo isso precisa ser compreendido. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!